O que é a porta da graça? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Wilson Viegas. Na verdade, essa não é a pergunta dele, mas ele pediu para falar sobre isso antes da pergunta dele, que vai ser respondida amanhã. E ele pediu para a gente falar o que é a porta da graça, explicar. Então, hoje nós veremos o que é a porta da graça. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso fortalece a pregação do evangelho aqui dentro do YouTube. Os pedidos de oração de hoje, a irmã Selma Lima pediu oração por toda a família, então possamos estar orando pela família da irmã Selma. A irmã Rosilene Silva pediu oração pela saúde dela e pela família, então possamos estar orando pela saúde e pela família da irmã Rosilene. E a irmã Marina Lopes pediu oração pela família também. Hoje as nossas irmãs todas pedindo oração pela família, então possamos estar orando pelas famílias das nossas irmãs que pediram, pela irmã Selma, Rosilene e Marina, e pelas nossas famílias uns dos outros também, possamos sempre lembrar das nossas famílias em oração. Então vamos lá, o que é a porta da graça? Apocalipse capítulo 3, verso 8. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus está aqui falando para a igreja de Filadélfia, isso, que colocou uma porta aberta diante deles, uma porta pela qual eles poderiam passar, porque essa porta ele abriu. João 10, verso 9. João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta. Assim como nós já vimos em estudos anteriores que Jesus é a graça. Pela graça sois salvos, por Jesus somos salvos. Jesus é a graça. Jesus também é a porta. Jesus é a porta da graça. Ele está diante de nós, ele está aberto, ele nos convida a entrar. E quem entrar será salvo. Quem entrar achará a pastagem. Mateus 25, verso 10 e verso 20. Mateus 25, verso 10 e verso 20. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Só uma introduçãozinha antes, aqui nós estamos falando da parábola das 10 virgens. Então tinham 10 virgens, elas tinham lâmpadas e elas tinham azeite. Elas estavam esperando o noivo e dormiram. Elas ouviram uma voz de madrugada, eis que vem o noivo. E aí todas as 10 virgens acordaram. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. As 5 prudentes elas tinham reservado azeite de sobra, porque elas não sabiam quando o noivo viria. As 5 nécias elas tinham pouco azeite e elas não poderiam fazer a caminhada com o noivo. Então as 5 prudentes acompanharam o noivo e as 5 nécias foram procurar azeite. E aí, entre os versos que nós vamos ler. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, as 5 entraram com o noivo para as bodas e as portas se fecharam. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então essa porta é fechada em algum momento. Então a porta da graça, a porta da salvação, uma janela de oportunidade que Deus nos dá para ser salvos, ela vai se encerrar em algum momento. E pessoas vão até a porta e vão a encontrar fechada. Apocalipse capítulo 8, verso 5. Apocalipse capítulo 8, verso 5.
E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aqui nós vemos a intercessão de Jesus no santuário celestial se encerrando. Jesus está no lugar santíssimo, ele encerra a intercessão, ele pega o incensário com fogo do altar e joga sobre a terra. Ou seja, acabou a intercessão, fechou a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. A partir daqui, as pessoas seguem. Se você prestar atenção no verso de ontem, o verso final que eu li, fala sobre isso, de eventos finais. Aquele momento em que não há mais intercessor sobre a terra. Porque Jesus saiu do santuário santíssimo, do lugar santíssimo do santuário. Então, o momento que a porta da graça se fecha é quando Jesus termina a intercessão no santuário celestial, quando Jesus sai do lugar santíssimo. Então nós temos aqui até o momento que se fecha. No vídeo de amanhã eu vou falar sobre os eventos que acontecem antes de que a porta se feche, que essa foi a pergunta do irmão Wilson. Mas vamos focar aqui ainda. Então, só para contextualizar o que a gente já viu até aqui, Jesus é a porta da graça. Jesus, assim que nós vamos até Ele, nós entramos pela porta da graça, nós estamos salvos, achamos a boa pastagem, essa porta irá se fechar e ela vai se fechar quando Jesus terminar a intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial. Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, verso 20. Jeremias 8, 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Então, temos uma oportunidade para a salvação e ela vai se encerrar. Temos de aproveitar hoje, porque a minha salvação é hoje. Se eu morrer hoje, não importa quando Jesus vai terminar a intercessão no santuário, não importa os eventos que antecedem. Se eu não entregar minha vida hoje, se eu não for salvo hoje, se eu não passar pela porta hoje, eu estou perdido. A minha salvação, a volta de Jesus, é o tempo de uma vida, a minha. Se eu viver até lá, se eu passar pelos eventos, se a porta da graça se fechar comigo em vida, ok. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, se você vai estar vivo daqui a uma semana, se você vai estar vivo daqui a um mês, você não sabe. Então, o tempo que temos para a nossa salvação é hoje. Entreguemos a nossa vida hoje ao Senhor. E para finalizarmos, Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias que o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E que diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento, quando Jesus terminar a intercessão no santuário celestial, que ele sair de lá, que a porta da graça se fechar, quem está salvo, quem está perdido, as pessoas irão buscar a palavra, irão ter sede de Deus e elas não encontrarão a palavra de Deus. Elas já estão perdidas. Então, devemos aproveitar a nossa oportunidade hoje de entregar nossa vida a Cristo, de entrar pela porta da graça e de sermos salvos. Porque a salvação não depende de nós. A única coisa que depende de nós é entregarmos a Cristo, é ir até Cristo e confiar que Ele fará que Ele dará a nossa salvação, porque Ele já fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. E o que cabe a nós fazer é nos entregarmos a Cristo diariamente. E aí, com Cristo ao nosso lado, cada dia, de glória em glória, passo a passo, nos aproximamos cada vez mais de Cristo e somos capazes de abandonar aquelas coisas que nos prendem aqui nessa terra. Então, a nossa oportunidade de salvação é hoje. Espero ter respondido, de ter trazido às claras, né? O tema da Porta da Graça, onde amanhã nós iremos ver os eventos que antecedem isso. Espero que ter deixado bem claro. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra pergunta qualquer, deixa nos comentários. Pedido de oração, deixa nos comentários também. Estou sempre lendo, respondendo e orando por todos.
Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, Senhor, e hoje temos a oportunidade de tê-la em nossas mãos, Senhor amado, porque haverá dias, como a Sua Palavra, Senhor, diz, que não haverá mais o acesso à Palavra, que haverá fome da Tua Palavra aqui, Senhor amado. Obrigado pela oportunidade que temos de estar com ela em mãos, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a andarmos passo a passo, de glória em glória, Senhor, nos entregando cada dia mais a Ti, cada vez mais próximo de Cristo, que possamos entrar pela porta da graça enquanto ainda há tempo, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, Tua direção em nossas vidas, proteção sobre as nossas famílias, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.